Estamos de volta aqui no nosso programa Espaço de Ideias e recebendo aqui hoje, gentilmente, Thalita Valério, que é psicóloga e está dividindo com a gente a história dela. E você falava no bloco anterior que você começa a se despertar para a área de psicologia quando você precisa fazer um teste vocacional para a sua carreira. E aí eu aproveitei o gancho e perguntei para você se você recomenda o teste vocacional e por quê. Eu tinha dito no bloco anterior, pegando o gancho, que eu recomendo fortemente porque a ciência ela dispõe de ferramentas que são fundamentais para confirmar ou refutar se você tem aptidão ou não. Talvez você descubra profissões que você não tinha expertise, que você não tinha ciência do que se trata, e por isso eu recomendo fortemente. Quando você foi fazer esse teste vocacional, como foi a experiência e depois disso, em que momento que você decide, fala, não, vou fazer psicologia? Eu descobri que eu tinha aptidão para lidar com as emoções. Interessante. Mas num primeiro momento, até a faculdade de veterinária saiu como resultado para mim. Mas teria sido um erro se eu tivesse optado por veterinária. Eu acho que eu seria uma excelente profissional, mas a realização não aconteceria, porque posteriormente eu descobri que era a relação da afetividade que eu estava interessada, e não de cuidar das feridas físicas. Eu não queria, eu não tenho estrutura para ver uma ferida aberta, eu me sinto mais confortável em estudar o comportamento e as afetividades. Mas até que você chegue nesse resultado, talvez você precise de um profissional que te oriente, que dê ferramentas e elementos para você entender e se perceber. Porque é muito comum a maioria das pessoas chegarem no consultório com determinadas queixas, das quais elas sequer sabem explicar. Sabe aquela sensação de eu não estou bem, eu estou sobrecarregada? Tem é uma sensação que vai acontecendo. Isso, mas ok, onde dói? Não sei. Então, nós descobrimos onde dói, nós acolhemos isso, a gente desenvolve, a gente transforma tudo isso para que a pessoa tenha a oportunidade de ressignificar, que é dar um novo sentido a fenômenos que já aconteciam na vida dela ou que estão por acontecer. A psicologia é serviço de comportamentos previsíveis e remediativos, por que não? Que bacana. Aí você opta por fazer psicologia, você estudou em qual faculdade? Eu fiz na Unip, em São Paulo, né? Aí a pós-graduação eu já fiz aqui em Pinda. Aí Legal. Depois, eu sou coach também de relacionamento, eu acabo usando as ferramentas de coaching para... Você vai falar disso no próximo bloco. Para me aliar aí com o meu trabalho, mas a formação, a graduação foi em São Paulo e depois eu dei continuidade aqui no Vale. Que bacana. E aí depois você contou que você casou, você tem um filho. Você constituiu família antes ou depois da... Durante. Durante? Ah, que legal. Durante. Então as coisas foram acontecendo. E você, dentro desse período, desde a sua adolescência, você trabalhou, você chegou a trabalhar em algum lugar, depois de formada? Como é essa história mais profissional? Antes da formação, o que eu fazia? As duas. Eu fui muitos anos telefonista, eu amava ser telefonista. Trabalhei na Secretaria da Fazenda de São Paulo, em vários hospitais como Beneficência Portuguesa, Dix Amico e de outros ramos também de atividade. Que legal. Normalmente como telefonista. Eu tinha dificuldade de ter essa desenvoltura que hoje eu acredito que tenha por conta dos vídeos, por conta de palestras e tudo mais. Eu optei muito por carreiras onde eu não precisasse aparecer e só a minha voz. Quando eu me encontrava nos elevadores com os médicos e eles liam o meu crachá, você que é a Thalita telefonista, aí eles davam um rosto para a voz que eles tinham como representação e era bem interessante. Que bacana! Aí, formada, eu comecei em escola, eu trabalhei com psicologia escolar, eu tive a ajuda de uma grande amiga aqui de Pinda, que é professora há muitos anos e que viabilizou para que eu entrasse em alguns colégios aqui de Pinda. O mais recente foi o Colégio Domus, né? Que legal. Aqui Silvana, no Vila Rica. O nome dela como era o nome? A diretora lá ainda é? É a Silmara, Dona Silmara. Um abraço, viu? A Dona Silmara me ajudou muito em vários momentos da minha carreira.
Mas a amiga da qual eu me refiro é a Solange Neves. Legal. Ela viabilizou que eu entrasse por essas portas, por já conhecer essa história do você é filha de quem. Eu tive certa dificuldade para me inserir no mercado de trabalho aqui. Porque aqui eu costumo falar que parece meio tradicional, né? Exato. O método do que eles usam é o método de 20, 30, 40 anos atrás. Eu acho que tem essa coisa ainda da tradição. Mas uma coisa interessante falar aqui para quem estiver assistindo, que uma das estratégias que nós utilizamos para que eu me inserisse no mercado de trabalho foi a degustação. Eu acho muito pouco provável que as pessoas comprem, adquiram um produto do qual elas não fazem ideia do que seja capaz. Gosto disso. Ou do quanto aquilo pode beneficiá-las, né? As pessoas querem aplicabilidade no seu dia a dia. Então, no Colégio Domus, por exemplo, eu cheguei para a dona Silmara e falei assim, posso palestrar? Você escolhe o tema. Cortesia do meu trabalho. Se gostar, fica comigo. E ali nós ficamos 8 meses. Ela acabou me contratando como psicóloga da escola, realmente. E aí, todas as segundas-feiras, eu dava plantão psicológico. Atuei numa equipe também multidisciplinar, com pedagogos, professores. Olha que legal. Oferecer o seu trabalho como uma degustação, Exato. uma palestra. Às vezes até a gente pode até falar de um trabalho voluntário, né? Olha... Sim. Eu posso vir aqui trabalhar um dia, meio período, para você ver o meu desempenho, como que eu atuo, como que eu trabalho? Sim, sim. Isso não é só uma questão de profissão e de responsabilidade social também. Ali, eu tive a oportunidade de fazer network, de distribuir cartão de visita, porque quem era Thalita? Quem era Thalita Valério? Quem sou eu? Eu preciso da oportunidade para estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? E me conectar, exatamente. Eu tenho usado as redes sociais também para conseguir isso, mas eu acho que essa interação com o público é fundamental. Então, nas palestras, por exemplo, e ela escolheu, acho que a primeira que ela escolheu foi sexualidade infantil, foi muito interessante de fazer, e ali eu comecei... E você fez para os professores, para os pais? Para os pais, inicialmente. Depois eu fiz outras palestras também, outros trabalhos, mas essa primeira foi para os pais. E um tema muito atraente, né? Interessante, de muita relevância para os pais. Então, uma prévia do meu trabalho despertou o interesse de conhecer quem era aquela recém-chegada na cidade, uma profissional que estava disposta, alguém mais no mercado que já tinha se exposto, que já tinha falado, né? E de uma forma simples, porque eu tenho esse interesse de traduzir a psicologia de uma forma popular, sem perder a ética e a qualidade. Muito legal. Segura aí, nós vamos para o próximo bloco e ela vai contar a ideia, o que ela trabalha hoje, o que ela faz, como ela faz e pode inspirar você. Espaço de Ideias.